ser melhor que o Corinthians? O que você analisou naqueles momentos? E pela primeira vez no ano o Corinthians faz uma diferença de 3 gols, ponderando que vai estar rebaixado, mas é uma marca que o Corinthians não tinha atingido na temporada. O quanto que isso é importante em termos de confiança para o time acreditar mais no que aquilo que você está querendo passar para o Corinthians? Boa noite, gente. Iniciamos mal o jogo. Isso é fato, iniciamos muito mal. Porque o time estava muito espaçado. Esse foi o grande problema do primeiro tempo. Porque a aproximação do Urso com o Janderson e com o Fagner, ela precisa acontecer. O Fagner estava muito embaixo, o Urso também muito embaixo. Quando a gente perdia a bola, a gente não tinha perdeu pressiona no setor. E qualquer passe que entrava por dentro dava contra-ataque. Assim a gente tomou 3, 4 finalizações, se eu não me engano. Qual que foi a outra pergunta? A confiança do time nessa vitória por 3-0. Os jogadores, depois do jogo do Botafogo, a gente teve uma conversa e eles falaram que tinha uma sensação boa de coisas boas que estavam por vir, porque realmente é um time que joga para frente e eles entenderam isso. E a partir do momento que o jogador entende como eles trabalham, como eles funcionam, como eles adquiriram essa forma de jogar e estão confiando, hoje o resultado foi fundamental para isso. Então, eu comentei lá dentro do vestiário que 80%, 90% culpa dos jogadores dos resultados de hoje, porque em nenhum momento eles voltaram para trás, em nenhum momento eles recuaram, em nenhum momento eles colocaram o nosso time lá atrás, eles foram sempre para frente. Então isso dá muita confiança. Coelho, tudo bem? Tudo bom. 2 lances que me chamaram a atenção. O primeiro, quando o Urso fez o gol, ele te deu um abraço demorado, né? Queria que você falasse sobre isso. E um outro, quando você chamou o Léo Pereira, ele quase entrou e daí você desistiu. Queria que você explicasse, por favor. O Urso, a gente teve uma conversa porque ele se cobrou demais no Rio. E eu fui muito sincero com ele e falei para ele que ele jogou mal o jogo no Botafogo. Só que ele vinha jogando bem. E quando o jogador erra, como eu já tive essa situação aqui dentro, quando o jogador erra e as pessoas viram as costas para o jogador, a gente acaba com o jogador. E eu não quis fazer isso com ele. Eu fiz ao contrário do que fizeram comigo na época. E aí ele me agradeceu ali. E eu ainda falei, eu estou tirando um cara que jogou bem contra o Botafogo, que foi o Ramiro, para dar a confiança para você. Foi por isso que ele me agradeceu. E do Léo Pereira, ele entrar no lugar de um dos extremas e fazer a direita, onde ele faz. E aí, naquele momento, o Cleison começou a melhorar quando ele ficou no pé aberto. E aí a gente segurou a substituição, foi só por causa disso. Não é nem contra o Rio. Quando o jogador erra, se não tem ninguém ali para apoiar e falar, o erro faz parte, vamos para outra, o jogador fica de escanteio. E não pode ser assim. Eu já vivi tantas decepções, tantas glórias, pronto, enfim, uma série de situações, não só no Corinthians, em outros clubes também. Mas quando erra, tu tem que dar uma confiança para o cara. Essa é a minha maneira. Foi por isso que a gente conversou, falei com o Ramiro, falei com ele, enfim, e graças a Deus deu certo. Coelho, com a vitória, o Corinthians passou o Internacional na tabela, né, que perdeu para o Goiás. Você diria que a primeira meta, você disse outro dia que a Libertadores, vocês conversavam direto sobre isso, que era a meta realmente para esse final de campeonato. A primeira meta foi cumprida, que é praticamente garantir a pré-Libertadores, e agora o objetivo é passar o São Paulo e ficar ali na chave de grupo já direto? O objetivo continua sendo o mesmo. Libertadores, cada jogo é uma batalha, é uma guerra. A gente sabe o quanto é difícil, é muito difícil realmente, a gente está sentindo na pele isso, mas a nossa meta é Libertadores, buscar da melhor maneira possível, lutando, brigando, vencendo o jogo, não tem outra situação. E agora é pensar já no Atlético Mineiro, porque a gente tem essa meta de Libertadores e a gente espera alcançar. Coelho, boa noite. Boa noite. Você comentou aí sobre a sua satisfação com o desempenho do time, né, que não recuou, que jogou no campo de ataque o tempo inteiro. Queria saber, pensando no jogo do Fortaleza para cá, de todo o seu trabalho aqui no time profissional do Corinthians, qual que é o seu grau de satisfação com a entrega dos jogadores e com as suas ideias? E outra pergunta, eu queria que você falasse também sobre a briga entre os camisas 9, né, o Gustavo e o Bozelli. Quem que é o seu titular na posição? Quando fazem 2 perguntas, eu já me perco todo, cara.
Eu já esqueci a primeira que você falou. A primeira era sobre como que o seu grau de satisfação Tá. em relação à aceitação do elenco às suas ideias. O grau de satisfação, eu já tinha até comentado no jogo do Botafogo, porque são 15, 16 dias, eu não sei quanto tempo eu estou aqui, e o que eles procuraram fazer com as ideias que a gente colocou para eles, principalmente ofensivamente, me deixa muito feliz. Eu comentei com o Duílio hoje, eu acho, antes do jogo. Isso me deixa feliz e a gente mostra que tem um caminho ali a seguir. E eles conseguirem fazer isso em pouco tempo, realmente me deixa muito feliz. E eu agradeço muito a eles, porque eles compraram a ideia e eles fazem com uma satisfação, com uma entrega muito grande, hoje deu para perceber. E sobre os camisas 9, é bom para o clube. Vai entrando um, vai entrando outro, vão fazendo gol. A gente tem que dar moral, a gente tem que conversar com eles, entender que a briga é boa e quem tem a ganhar é o torcedor e o Corinthians. Coelho, quando vocês entraram em campo hoje, vocês já sabiam da vitória do Goiás sobre o Inter. Então, se por um lado o Inter não espaçou, o Goiás diminuiu naquele momento a diferença para vocês por 1 ponto, né? E isso, claro, não deu muito tempo de conversar, mas em algum momento você trouxe essa pressão para dentro do campo? Não, em nenhum momento falamos do jogo do Inter e do Goiás, em nenhum momento falamos da vitória do Goiás. Ele estava tão focado no jogo hoje que nem passou pela nossa cabeça isso. A gente estava nem vendo o jogo. Fiquei sabendo quando eu estava entrando em campo. Desde o jogo do Botafogo, o foco só era o Avaí, como agora o foco é só o Atlético Mineiro. Então eles estão bem cientes do que a gente pode alcançar, do que a gente pode fazer, então a gente espera continuar assim. Coelho, você tem um jogador no elenco que, se tivesse jogado tudo que ele sabe ao longo de toda a temporada, o Corinthians teria sofrido menos ofensivamente, que é o Jadson, que hoje entrou e entrou bem, né? Meteu uma bola na trave, quase fez gol. Eu queria que você falasse sobre a atuação dele e fizesse uma análise dele. É um jogador já com uma certa idade, se encaminhando para a fase final da carreira. Você entende que é um atleta que ainda pode voltar a ser aquele Jadson, que já deu tanta coisa boa para o torcedor? Ele, no local certo, ele ainda pode render alguma coisa. Hoje, ele jogou numa situação onde eu tive que colocar o Pedrinho para o lado, para a gente ficar um pouco mais com a bola e não recuar. E ele é talentoso demais, né? A gente conversa bastante. Desde a minha chegada eu falei que eu queria contar com ele e que se dependesse dele, ele ia ter a chance dele. Então ele vem treinando, ele vem fazendo as coisas, vem se dedicando. E sempre falou para mim, quando você quiser contar comigo, eu vou estar à sua disposição. Eu falei, mas eu preciso confiar em ti para isso acontecer. E ele demonstrou isso, hoje ele teve a chance dele. Fora do normal, o contato com a bola, o posicionamento dele. A gente tem que usar ele no local certo e na hora certa. Claro que eu gosto que o Pedrinho fique por dentro, mas nada impede de jogar os dois. Claro que não dá para jogar 90, que ele já está há muito tempo, que foi igual o caso do Bocelli. Voltou de uma lesãozinha e eu não podia arriscar ele de início. Então são jogadores que vão crescendo, vão nos ajudando, tanto fora de campo como dentro de campo, e a gente espera contar com ele até o final. Ô Coelho, dá para perceber que você tem um orgulho grande em dizer que o time hoje está jogando de uma maneira ofensiva, e está, né? E existe uma discussão já muito grande que o Corinthians tem um DNA defensivo há muitos anos. Eu queria a sua opinião sobre isso, porque você é treinador e você foi jogador do Corinthians. Você acredita nisso, que historicamente o Corinthians ganhou títulos por ser defensivamente, ou isso é uma lenda que se criou? Não, o Corinthians ganhou títulos de todas as maneiras possíveis na sua história, isso é sem dúvida. De alguns anos para trás, daqui para trás, teve realmente um setor defensivo muito bom, digno de aula, realmente conseguiu ganhar dessa maneira. Não estou falando o que é certo, o que é errado, se estavam certos, se estavam errados. Cada um tem sua maneira. Eu gosto de jogar para frente. E teve treinadores que passaram aqui que tinham uma defesa boa, sólida, e ganharam também. Então é só questão de perfil de treinador, de comandante. O que importa é o Corinthians estar ganhando sempre. Isso sem dúvida nenhuma. Coelho, boa noite. Boa noite. Muitas vezes a gente vê que quando o sistema coletivo não funciona, os atacantes são pouco acionados e às vezes, o coletivo da equipe às vezes não funciona.
os atacantes acabam sendo pouco abastecidos e às vezes os torcedores não entendem, cobram porque os atacantes não estão bem. E hoje a gente pôde ver 2 dos seus atacantes marcando, sendo bastante acionados. O Gustavo participou muito. Como é que você tem trabalhado para que eles possam receber bem a bola, ter mais condições de criar e de marcar também? A gente tem nós temos uma situação de último terço que a gente sempre conversa, que é assim, abastecer o 9 e terminar todas as ações ofensivas, tanto com cruzamento ou finalização. Parar com aquele jogo de posse no último terço, procurar atingir mais a linha de fundo. E aí começa a situação. Só que se a gente começar a fazer isso e a linha de trás ficar lá atrás, não tem como. Então tem que subir, tem que jogar curto, tem que jogar perto. E aí toda a segunda bola a gente consegue favorecer os caras da frente. Isso com o treino vai melhorando, mas eles entenderam, porque realmente são muito inteligentes para fazer isso. E eles entenderam muito rápido. Por isso que eu falo que hoje o resultado, a porcentagem deles hoje é muito grande para a vitória, porque eles entenderam que tem que abastecer, que tem que finalizar, que tem que cruzar, que não tem que ser ataque rápido, não tem que ficar com posse. E aí deu no que deu hoje, graças a Deus. Ô Coelho, é impossível não entrar nesse assunto contigo, porque o Thiago Nunes assume o time em janeiro. Ele tem falado com você, porque, no meu modo de ver, teria que falar. Não, porque você está causando uma revolução tática no time. Não estou causando revolução nenhuma. Tá, porque defensivamente para ofensivamente. E é ele que assume em janeiro. Aí a história é outra. Eu tenho que fazer meu trabalho a cada jogo aqui, porque eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que trabalham dentro do clube. Tenho um carinho muito grande pelos jogadores que me aceitaram muito bem, pela diretoria que me aceitaram muito bem. Eu faço trabalho para o Corinthians. Não falo com o Thiago, porque ele sabe também da importância da gente ter um caminho aqui dentro, até a chegada dele. Eu só espero entregar essa situação com o clube na melhor colocação possível. Esse é o nosso trabalho.